E aí, sejam todos bem-vindos a mais um cast que salva. Bom, eu não canso de falar porque sempre os meus convidados são convidados especiais, são convidados de honra. E hoje aqui, ó, tá me devendo essa visita. Fazia um tempinho já. Faz um tempo já, mas agora não teve como ele Deu escapar, certo, não deu teve como ele certo. escapar. Então eu tenho aqui o prazer, a alegria, a honra de receber o Dr. Cassiano Moretti, ele que é uma das maiores referências em rinoplastia aqui do Brasil, já projetando também para fora do Brasil, com resultados aí maravilhosos. Eu consegui hoje furar a agenda dele. Eu falei para ele, não, vamos marcar. Não teve jeito, até porque, ó, ele está aqui na capa da nossa revista, a IQS Saúde. Nós vamos falar desse tema aqui, modernidade em rinoplastia. Então, obrigado, viu, doutor, por você estar aqui comigo. Sempre é um prazer receber você aqui. Né? Não teve como você escapar dessa vez, né? Tem que vir, não tem como. Teve que vir, né? Cara, Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. graças a Deus, assim, né? Tá num momento muito top, né? Bastante atendimento, né? E assim, a revista ficou linda também, né? Pessoal, depois, ó, vocês olhem lá no nosso site, porque tem a revista digital também. Nós vemos um especial bem bacana do doutor. Então ele conta um pouquinho aqui da carreira dele, né? Sim. O doutor é formado em Curitiba, né? Na Federal do Paraná. Eu fiz faculdade na Federal do Paraná em 2001 a 2007. Aí você se formou lá. Depois de Curitiba que eu vim para Rio Preto para fazer a residência médica em otorrino aqui em Rio Preto. Você fez aqui? Isso. Na FAMERP? No HB? Na verdade era no Instituto Maniglia e na Tá. Santa Casa. Ah, era Que uma residência paralela à FAMERP, mas que misturavam muito, os casos eram bem parecidos. Legal. E o mesmo chefe, que é o Dr. José Vitor Maniglia. Que é uma das maiores referências aí, né? Nossa. O Dr. Zé Vitor, se estiver nos assistindo aí, um grande abraço. Ele que realmente escreveu o nome Sim. dele na história aqui na nossa região, né? E hoje e o Dr. Cassiano também trabalha lá no IORP. Sim, né? trabalho com eles desde quando eu vim para cá, na residência. Uhum. Depois eu fui fazer um fellow em Curitiba em 2012, depois da residência. Aí em 2013 ele me convidou para vir para o IORP, que foi onde ele inaugurou o hospital de otorrino novo. E aí a gente teve um crescimento nessa área aqui em Rio Preto. 2014 foi 2014. isso. Então, peraí, vamos voltar no tempo aqui. Então, você vem para Rio Preto, faz a residência, você volta a Curitiba, faz o fellow, depois você volta para cá. Fiz esse intercâmbio, Curitiba e Rio Preto. E me fala o seguinte, você é paranaense, né? Sim. Você é natural de Cianorte. Cianorte, né? Paraná. E por que você, assim, foi essa ligação mesmo com o pessoal do IORP? Ou você gostou da cidade? Como é que foi esse lance aí, doutor? Foi uma história curiosa, na verdade, né? Eu nem conhecia Rio Preto, nunca tinha vindo para Rio Preto. Quando eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar com o pessoal que era otorrino lá em Curitiba. Tá. Eu trabalhava com medicina do trabalho e esse meu patrão, né, o dono da empresa de medicina do trabalho, ele era otorrino também. Legal. Aí o pensamento na época era de fazer cirurgia geral, ou vascular, ou urologia. Mas aí eu comecei a trabalhar e acompanhar ele, que é o Dr. César Berger, lá de Curitiba. Hoje é uma sumidade em rinoplastia, tem consultório em Curitiba, está abrindo consultório em São Paulo também. A gente tem bastante contato, a gente troca bastante ideia sobre rinoplastia. E você já era formado nisso, nessa época, já era médico. Eu era médico, mas não tinha residência. Entendi. Como o dono do hospital lá de Curitiba também é irmão do Dr. José Vitor Maniglia, então eu conheci o Dr. José Vitor lá em Curitiba num curso. Legal. E aí, conversando com ele, ele falou, vai fazer prova em Rio Preto, se for bem a gente conversa, a gente vê a possibilidade de você fazer a residência lá. Lá em Curitiba eu fiquei por uma vaga e aqui eu passei. Aí eu acabei vindo pra cá. Cheguei aqui e não conhecia ninguém, só ele. Então, assim, você não tem laço nenhum com o Rio Preto. Nada, você é como eu, assim, eu falo que eu sou rio pretense de coração. Só de coração, porque não tem nem ninguém. E é uma cidade que realmente ela cativa, né? Acolheu muito bem. Inclusive minha filha rio pretense nasceu aqui em 2013. Já nasceu aqui, depois a Gibi nasceu aqui. Então teve esse lance que foi inesperado. Então acabou que dando certo, eu vim fazer residência, gostamos muito da cidade. Aí eu tinha falado que ia fazer o fellow em cirurgia plástica facial já lá no IPO, né, que é aquele hospital que eu já estava antigamente.
Aí depois de um ano lá, o Dr. José Vitor me chamou novamente que ele ia abrir o IORP e em 2014 abriu o IORP. Então eu cheguei em 2013, comecei com o consultório lá com eles no antigo consultório ainda. E aí depois que abriu o IORP, todo mundo migrou para o IORP e o grupo foi crescendo. Hoje eu acredito que está em 16 otorrinos. 16 otorrinos dentro do IORP? Todas as áreas, cada otorrino Legal. especializado em sua área. Dentro do otorrino a gente foi se subespecializando. Então o IORP está bem completo na questão de otorrino, cabeça e pescoço. Hoje a gente pode dizer que é um dos maiores centros do Brasil, né? Não com é certeza. só do interior nem de São Não. Paulo, porque com 16 otorrinos e cada um na sua área. Né? Hoje a gente tem um centro muito evoluído, tecnologicamente também falando. Então lá a gente consegue Um centro cirúrgico. com centro cirúrgico, com enfermaria, um hospital bem completo na nossa área. E uma outra coisa também, uma hotelaria muito top também, né? A gente não pode deixar de falar isso, Ele né? conseguiu uma hotelaria, uma estrutura toda, né, hospitalar, de consultórios, hotelaria, foi evoluindo até chegar no que tem hoje, que é excelente. Hoje a gente pode dizer que é um centro de referência, né? Sim. E eu acho que para você isso ajuda muito também, né? Porque você dá o conforto para o seu paciente, né? Sim. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, pessoal, de rinoplastia, né? Que é o que o doutor tem cada vez mais se dedicado, né? Hoje ele já se torna, né? Cada vez mais uma referência a nível nacional, né? Sim. E ele vai falar um pouquinho justamente dessa modernidade. Mas assim, como é que... Agora fala para mim, como é que foi essa transição? Porque quando você se formou e você fez a residência, você fazia de tudo, né? Então, Sim. vamos dizer, dor de garganta, dor de ouvido, tudo isso, né? Como é que pintou esse lance de falar, cara, eu vou dar uma focada aqui na rinoplastia? Como é que foi isso, doutor? Quando eu fiz o fellow em 2012, antes de voltar para Rio Preto, eu já vi que a minha área era mais rinoplastia, então eu comecei a focar mais nisso. Quando você começa o consultório, você não tem só isso para fazer, então você vai fazendo, abrangendo algumas áreas que a gente consegue fazer bem também, que é cirurgia de sinusite, desvio de septo, parte funcional, amígdala, operar criança. Então a otorrino tem uma área muito ampla, então a gente vai na área ampla e depois a gente vai afunilando até chegar na rinoplastia somente. Antigamente eu também fazia blefaroplastia e cirurgia de face, hoje já não faço mais. Então hoje eu me dedico quase que exclusivamente à rinoplastia. Então a gente sempre tem um pensamento na rinoplastia que a gente tem que agregar a cirurgia funcional também. Isso que eu ia te perguntar. Então a gente consegue fazer uma cirurgia estética e funcional com uma excelência melhor. Por exemplo, o que acontece geralmente? A pessoa vai lá, ela tem algum desvio de septo, ela está com o nariz obstruído, alguma coisa nesse sentido, e aí se encaixa a possibilidade de, às vezes a pessoa não está contente com o nariz, com a aparência, geralmente é isso que acontece? Hoje em dia menos, mas antigamente acontecia mais. Hoje em dia o pessoal já procura mais para estética, né? Como já está consolidando essa possibilidade de fazer mais estética, mas antigamente a gente tinha bastante isso. Chegava com queixa somente funcional e a gente conversando, via que o paciente não estava contente com o nariz e a gente conseguia agregar a estética e a funcional. Fazer evolução. Hoje em dia a gente, na consulta, o pessoal vem mais falando de estética, inverteu um pouco. Mas na consulta a gente sempre tem a questão funcional que é importante, a gente vai questionando, aí também vai descobrindo que o paciente tem obstrução, tem dor de cabeça, tem algum sintoma funcional que a gente vai corrigir também, que é importante. Cara, é muito legal porque assim, né, o que a gente escutava muito no passado, você vai lembrar, que às vezes até tinha um nariz bonito, mas fazia um nariz bonito, mas o nariz não respirava. Não respirava bem. Então hoje vocês conseguem ao mesmo tempo fazer o nariz respirar bem, né? Sim. E ter uma estética perfeita, né? A gente consegue agregar essas duas possibilidades de tratamento, então estético e funcional. Existem várias doenças crônicas dentro do nariz que são mais difíceis de tratamento. Então a gente consegue ter um tratamento funcional adequado, mas eu sempre falo para os pacientes que têm essas doenças crônicas, é importante a gente não abandonar o tratamento no pós-operatório, porque a gente consegue melhorar a função, melhorar o espaço que a gente tem entre os seios da face e o nariz,
Só que se o paciente abandonar o tratamento pós-operatório, a gente pode acontecer de voltar essas doenças. Entendi. Então a gente melhora, mas tem muitas doenças inflamatórias que a gente não tem cura, principalmente relacionada à alergia, pó, poeira, poluição do dia a dia, tudo que a gente respira faz mal para o nariz. Porque o nariz ele é um filtro, né? Tudo vai parando aqui para a gente ter uma respiração adequada. Então, quando a gente tem um pós-operatório, o paciente compreende que a cirurgia não é curativa em alguns casos, então a gente tem um resultado melhor a longo prazo. Senão o paciente abandona o tratamento, pode voltar, mesmo com a cirurgia, voltar a respirar mal mais para frente. Cara, que perfeito isso aí. Agora é o seguinte, ó, a gente já te conhece bastante tempo, né? Você é sempre um cara, Sim. você é sempre um cara muito humilde, sempre um cara muito simples, mas a gente sabe que nos últimos tempos aí, dos 3, 4 anos para cá, você tem operado muitas pessoas importantes também, né? Importantes que eu digo assim, em termos de internet, né? Mídia. Eu sei que para você todos os pacientes são importantes, quem te conhece sabe, né? Sim. Mas na questão de mídia, né? Como é que foi isso aí? Como é que é para você? É normal a pessoa chegar lá? Porque você tem bastante pessoas aí, né, que vem te procurando de fora. Sim. E como é que tem sido isso para você? Normalmente a gente leva com naturalidade, porque a gente gosta de ser amigo dos pacientes, conversar francamente. Então, todos os pacientes a gente sempre explica a cirurgia, explica o pós-operatório, como vai ser, como não vai ser, se tem algum caso funcional associado. É lógico que dá uma satisfação muito grande a gente atender esse pessoal também, mas normalmente a gente trata de igual para igual, não tem muito euforia. Digamos assim, essa parte fica mais expoente, né? Acaba que ganha uma repercussão Sim. maior, né? Mas você deve ter casos também de pessoas que, digamos assim, são pessoas normais como a gente, e que ficam muito felizes também de mudar a história dessas pessoas, né? As pessoas vão lá, pedem para filmar, para mostrar o caso, tá? É bem bacana. Todo mundo quer aparecer um porque pouquinho. depois vocês olham, pessoal, aqui ó, tem algumas, né, algumas influencers aqui, né, que o doutor operou Na revista. tem um depoimento aqui bem legal de como foi, né, essa cirurgia, né? Mas assim, e como que é esse lance, por exemplo, a pessoa foi lá e aí ela não estava contente com o nariz, né, com a questão do ângulo onde ela se olhava, tudo, né? Que é aquela coisa que você fala dos multiângulos, né? E aí o pós, quando a pessoa chega lá, fala, cara, mudou meu rosto. Sim. Essa é a satisfação? É por isso que vale a pena? A gente tem uma satisfação muito grande quando a gente vê a felicidade, né? A autoestima mudando, o paciente se cuidando mais por conta disso. O paciente às vezes chega com uma pele que não está tão legal, faz a rinoplastia e depois volta com uma pele melhor, porque foi cuidar da pele, cuidar da face. A gente sempre orienta também passar com alguns profissionais, né? Então a gente nunca trata o paciente sozinho, sempre a gente diagnostica e vai encaminhando o paciente para as áreas específicas. Mas é muito legal, muita satisfação de paciente que mudou, que melhorou a autoestima e consegue trabalhar melhor, viver melhor e tudo mais. São N histórias, né? Acho que se você for lembrar aí, eu acho que é essa história de mudança de vida, né? Eu acho que a gente está para lançar um projeto agora, que mais uma vez aquele idealizou uma coisa muito legal, que justamente fala disso, que é a profissão de vocês, ela é amor por vidas. É lógico, você é um cirurgião, é o teu trabalho ao mesmo tempo e é o teu sustento, né? Mas se você não tem amor pela vida, se você não tem amor pela sua profissão, você não consegue mudar a vida da pessoa, né? Fazer o melhor por ela, né? Sempre tem que estar com a maior dedicação possível, porque são cirurgias, são complexas. Na face, né? Então tudo que é na face a gente tem que ter mais cuidado, mais estudo para a gente evitar as complicações e a gente ter um resultado melhor, né? E agora vamos falar dessa cirurgia. O que é essa modernidade? Fala um pouco como é que é essas cirurgias, aquela questão dos enxertos também, que vocês lançam mão, né? Esse procedimento que tem aí tomado conta aí da tua clínica, do teu consultório, né? Você que está operando muito, fazendo assim muitas cirurgias, né? A gente brinca, né? Sim. Trocando o rosto aí, mudando o rosto de várias pessoas. Como é que é essa modernidade aqui em rinoplastia? A cirurgia vem evoluindo muito, né? Antigamente a gente pensava mais em remover as cartilagens
para tentar desenhar o nariz. Só que com o passar dos anos a gente viu que isso teve muita retração. Os pacientes ficavam com dificuldade para respirar porque pinçava muito, quem removia muitas cartilagens. Então hoje a gente pensa em desenhar o nariz mais estruturado. A gente utilizou a cartilagem do próprio septo, ou a gente utiliza a cartilagem de costela em alguns casos, que a gente não tem um septo tão bom, ou que o paciente já operou e já removeu o septo. Então a gente pensa em sempre estruturar para a gente chegar num resultado mais longo. Então a gente pensa no pós-operatório, mas a tempo mais longo, para a gente ter um resultado melhor e o paciente ficar satisfeito ao longo do tempo. Hoje em dia também com a rinoplastia, a gente chama de rinoplastia moderna, porque a gente tem um aparelho que é o ultrassom, que a gente faz as fraturas, a gente consegue desenhar melhor o nariz na questão mais controlada. Antigamente a gente fazia com cinzel e martelo, então a gente ia fraturando o nariz. É lógico que tem muitos cirurgiões experientes que conseguem isso com o cinzel e o martelo, mas hoje os trabalhos mostram que a estruturação e o desenho do osso nasal com ultrassom, que é a rinoplastia moderna, que é a associação disso, a gente tem tido resultado mais duradouro, um desenho melhor do nariz, a pirâmide óssea a gente consegue desenhar melhor, o pós-operatório é menos agressivo para os tecidos que estão ao redor do nariz. Então a gente tem uma cirurgia mais delicada que dá um resultado melhor. Muita evolução, né? A evolução, mas por isso vocês têm que acompanhar, né? Recentemente você teve um dos maiores eventos, sim, inclusive até você ministrou uma aula lá nesse evento de rinoplastia, né? Foi um primeiro evento de rinoplastia da Sociedade de Rinoplastia que foi feita em 2019 com os maiores cirurgiões de rinoplastia, tanto cirurgiões plásticos quanto otorrinos, que são cirurgiões que são capacitados para rinoplastia. Então, lá no congresso eu falei de pós-operatório, de toda essa equipe multidisciplinar do pós-operatório, fisioterapeuta, dermatologista, nutricionista que a gente tem também. Então, a gente tem indicado algumas equipes multidisciplinares para a gente ter um controle melhor no pós-operatório, que é o ideal. Cara, que legal, né? A gente nem imagina que teria um fisioterapeuta na jogada, né? Assim, né? E como é que funciona assim, ó? Curiosidade. A pessoa chega lá e fala, doutor, eu quero a ponta assim, aí eu quero assado. Geralmente dá para fazer o que a pessoa quer, eu tenho que levar em consideração a anatomia. Como é que é essa levada assim de, putz, eu quero, sei lá, eu quero mudar, mano, vim com a foto, né? Eu quero esse aqui, doutor. A foto é legal, eu acho legal o paciente trazer, porque a gente tem uma ideia do que o paciente gosta. Uhum. Mas aí a gente traz o paciente para a realidade. Então, o paciente que tem uma pele muito grossa, a gente fala, a gente consegue melhorar a ponta, mas às vezes a gente não consegue deixar essa ponta tão fina, tão definida quanto na tua foto que você trouxe. Mas normalmente a gente consegue desenhar melhor hoje as cartilagens com a estruturação, com os enxertos em cima dessas cartilagens. A gente consegue trabalhar melhor, então uma cirurgia mais controlada. E aí tem os enxertos de ponta, a gente consegue fazer os enxertos para desenhar o dorso, a gente sempre desenha de acordo com a face de cada um, né? Então a gente fala... É muito artístico, né? Você está falando desenhar, é muito artístico, né? Porque você tem que fazer a medição da face, em cima disso buscar um nariz harmônico. Porque essa base do nariz a gente tem os quintos da face, que a gente divide a face nesse sentido. Então essa distância da base tem que estar entre esses quintos. Se eu fechar demais fica muito chamativo, se eu deixar aberto também. Então a gente tem que ter essa proporção, porque a face é uma proporção. Que legal, hein? E também a distância do dorso, a gente tem o terço médio da face, que são linhas que a gente traça nesse perfil, pra gente saber o dorso, saber a projeção do nariz. Conteúdo legal lá pro YouTube isso aí, hein, pra gente fazer, né? Dá pra gente fazer. Porque é uma coisa que é uma curiosidade legal da pessoa entender, né? Porque às vezes chega com a foto foto lá... a gente faz lá, as medições e a gente analisa o rosto de cada um. Porque senão pode ficar estranho, né? A foto é bom porque a gente vai saber o que a pessoa gosta de ângulo, de posição de ponta, de dorso, se é mais reto, se é mais curvo. Então é legal para a gente trazer uma foto do que imaginaria. Eu acho que é bacana. Aí a gente começa a entender o gosto do paciente e aí conversar de acordo com isso.
E como é que é o teu pensamento daquela que a gente falou até um tempo atrás, daquela técnica multi-ângulos, onde a pessoa olhar, ela vai falar, cara, é isso que você busca, é isso que você chama de multi-ângulos, essa questão de posicionamento, virou para um lado, virou para o outro, é isso que você consegue fazer na hora que a pessoa ali está na cirurgia, né? A gente está desenvolvendo ainda, né? Pensando nessa ideia melhor, aprofundar melhor essa ideia, porque a gente quer que o paciente seja feliz em todos os ângulos. Legal. E hoje com a internet, com rede social, o paciente quer se filmar de meio perfil, de frente, de perfil, de cima. Então todos os ângulos são importantes. Então o paciente tem que estar feliz com esses multi-ângulos. Que top. Por isso que a gente está pensando nessa... Muito louco isso aí, mano. Isso aí é uma coisa... Nessa questão de o paciente estar satisfeito em todos os ângulos. Cara, isso aí eu acho que é uma coisa muito assim revolucionária, né, no teu trabalho, de poder de fazer isso, né? E fala um pouco também da questão da segurança da cirurgia, porque às vezes as pessoas falam, vou fazer uma cirurgia, cara, pode ser, será, doutor? Bom, primeiro que você está operando num centro de referência, Sim. né, que lá, só para as pessoas entenderem, lá ninguém opera doença, não tem cirurgia de emergência, né, é o que a gente chama de cirurgias eletivas, né? Um ambiente controlado com cirurgias eletivas. Isso aí. E nossa equipe de anestesia está 100% focada em cirurgia de cabeça e pescoço, em cirurgia de face. Agora tem equipe de cirurgião plástico também que opera lá, então todas as cirurgias plásticas são realizadas no hospital. Então a equipe de anestesia está totalmente focada nisso. Lá está o Mauro, né? Mauro Ferrão, a Fábio. Mauro Ferrão, o Dr. Fábio, o Dr. Maicon, o Dr. Vitor e a doutora Marcela. Tem cinco anestesistas. A equipe deles é muito completa. E eles te dão todo o apoio, né, para a cirurgia? A gente sempre pede um pré-operatório bem, né, completo para a gente ter uma segurança na anestesia melhor. Depois o paciente, 2 dias antes da cirurgia, passa com a equipe deles para analisar todos esses exames, analisar o paciente, ver qual o perfil do paciente. A gente pode indicar uma cirurgia com sedação e anestesia local para alguns pacientes selecionados e a gente pode indicar uma anestesia geral para alguns pacientes selecionados. Eu sempre falo para o paciente que é importante conversar com o anestesista, porque ele vai ver teu perfil, vai ver teus exames e vai te indicar a melhor anestesia possível. Que top, hein, cara? Isso aí faz toda a diferença, né? Porque daí a gente tem uma segurança enorme, né? E nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus. E outra coisa, como é que funciona assim, para a pessoa entender? Eu vou me interno hoje, durmo no hospital, saio à tarde, como é que é, assim, mais ou menos a logística até para a pessoa que está nos assistindo de fora, né? Você tem operado muita gente de fora, né? Então as pessoas têm vindo a Rio Preto, né? 60% dos pacientes são de fora. A logística normalmente funciona da seguinte forma: o paciente que é de Rio Preto, ele vem para o hospital de manhã, interna. Eu já vi esse paciente alguns dias antes, então a gente já deixou tudo alinhado. O paciente já passou com o anestesista alguns dias antes, então interna, faz a cirurgia. Normalmente eu deixo dormir um dia no hospital. Ou se o paciente estiver muito bem, no final da tarde, à noite, quiser ir para casa, também dá. Tem alguns pacientes que vão. Mas a rotina é dormir um dia e no outro dia de manhã vai para casa. Os pacientes que vêm de fora normalmente vêm mais perto da cirurgia. Então o paciente faz uma consulta pré-anestésica lá no pré-anestésico, né, do hospital junto com o anestesista. Esse paciente, antes de subir para o centro cirúrgico, passa na minha sala lá embaixo. Até sábado eu atendia uma paciente 6h15 da manhã, que a cirurgia estava marcada para 7. Então ela veio de Rio Claro, dormiu aqui em Rio Preto, foi para consulta. A gente tinha feito uma consulta online, né? Prévia. Então a gente fez uma consulta online, tirou todas as dúvidas, analisou, disse o que poderia ser feito, deu o diagnóstico e o tratamento. E aí, nessa consulta antes da cirurgia, no mesmo dia da cirurgia, a gente vai ver todos os detalhes, eu vou fazer as medidas da face, vou explicar, a gente faz a simulação no dia da consulta presencial também, para ver o que o paciente gosta. Eu gosto de um dorso mais reto, mais curvado, os ângulos, e aí a gente consegue chegar no resultado. Fala um pouco da importância dessa consulta online para esses pacientes de fora, porque nessa consulta online você consegue praticamente definir assim, um grande percentual, né, do que vai acontecer, né? Tem sido, acho que, um caminho muito legal. Eu percebo que você tem atendido bastante assim também,
como você está sendo muito procurado por pessoas de fora do Brasil em geral, né? Sim. Isso aí já ele adianta bastante, né? Porque o paciente se sente mais seguro. Ainda bem que na nossa área a gente consegue analisar a face no vídeo. Então a gente consegue dizer o que é possível, o que não é possível. Mas na consulta online a gente consegue detalhar quase que tudo. Com os pacientes que têm obstrução nasal, queixa funcional, na consulta online eu já peço uma tomografia. E aí o paciente já envia toda essa tomografia para a gente, os imagens, o laudo. Legal. Para a gente analisar e a gente ou refaz a consulta, a gente faz um retorno de consulta online, ou a gente vai falando com o paciente, tirando as dúvidas do paciente. Mas com a tomografia a gente já prevê o que a gente vai fazer na cirurgia também funcional. Então a gente já consegue ter uma tanto funcional quanto estética bem bacana na online. Aí a gente faz a presencial para fazer as medidas, a simulação, explicar para o paciente, que é importante também a presencial, é muito importante. Então, ou a gente faz um dia antes ou faz antes da cirurgia. A online não libera, né? Não libera da presencial. Ela ajuda, né? Auxilia. Né? O paciente já vem todo mastigado, todo certinho para presencial. Então, na presencial, o paciente quase não tira tantas dúvidas, porque já tirou bastante dúvida na online. É mais para a gente ver as medidas, dizer o que vai fazer, o que vai acontecer. E dar aquela última... avaliar a narina, né? Internamente o exame físico é importante. E fala para o pessoal também, como é que você deu uma inovada, né, no teu modelo de atendimento. Então você tem uma pessoa que acompanha, quer dizer, como é que é isso? Como é que o teu paciente te espera, assim, né? Porque você deu uma mudada assim, importante, né? E pensando sempre no paciente, né? Lógico, você modernizou até o seu atendimento, né? Sim. Uma discussão muito que talvez vocês não saibam, mas a esposa do doutor, que é a Jéssica, ela está sempre presente nisso, né? Sempre ajudando, né? E a Jéssica também nos bastidores aí, ela é muito preocupada também com a questão do atendimento, né? Sim. Então você mudou você fez uma mudança que foi assim significativa, né? No teu modelo de atendimento. Né? Além da equipe do IORP, né? A gente colocou a Fernanda, que encaixou bem na equipe, então ela consegue filtrar todos os pacientes, atender pelo WhatsApp, marcar as avaliações ou online ou presencial. Depois da avaliação, ela dá a conduta da data de cirurgia, o que o paciente precisa fazer de exame, acompanha os exames, me mostra todos os exames antes da cirurgia. Então a gente conseguiu alinhar e desenhar bem isso aí. E o acompanhamento pós, doutor? Só para a pessoa ficar tranquila. Bom, operei, como é que é esse pós aí? Para a pessoa ficar tranquila que depois que operou, continua também um processo aí até... Em quanto tempo a pessoa está, entre aspas, assim, liberada para voltar à vida normal? Normalmente o pós-operatório a gente vê o paciente de 7 a 10 dias. Então a gente remove os curativos, os pontos. Os pacientes que são de muito longe, o ideal é ficar aqui 7 a 10 dias para a gente ir acompanhando. Os pacientes que são mais de perto vão para casa e voltam com 7 a 10 dias. Depois desse primeiro contato de 7 a 10 dias, a gente vai ver o paciente com 30 dias. Os pacientes que moram longe ou até fora do país, a gente não consegue ver presencial. Mas a gente sempre está com a Fernanda em contato, acompanhando. O paciente quer me mostrar alguma coisa, a gente faz uma consulta online, a gente conversa e vai acompanhando. A cicatrização, né, que normalmente é importante. Os pacientes daqui a gente vai acompanhando mais perto, né, porque moram mais aqui na cidade ou aqui em volta. E a gente consegue acompanhar até 1 ano. Mas a gente tem acompanhado os online também até 1 ano e tem tido uma satisfação boa. Hoje ficou muito prático, né? E você consegue... Não só na nossa área, tudo virou online, na verdade, reuniões e tudo mais. Ficou muito bom, na verdade, né? Porque até para o próprio paciente, né? Essa semana a gente falava assim que isso até é um conforto, né? Para o paciente também, consegue agilizar as suas atividades. Né? Porque se ele já tomou a decisão que ele... Geralmente a pessoa sabe se ele não está feliz com o nariz, ou não. Ele só vai escolher o profissional e fazer essa consulta e dar o encaminhamento. Mas ela já ganha tempo, de repente não precisa vir no consultório, né? Encurta, né, o espaço. Encurta o espaço, né? E tem sido muito utilizado.
digamos assim, esse foi, se a gente pode dizer, né, que a pandemia fez isso, né, com que a gente trouxe mais para online. Trouxe mais para online, né? Então, com certeza. Não que é um efeito bom da pandemia, né? Mas infelizmente foi o que possível. Foi necessário ser feito, né? Cara, obrigado, doutor, de você ter vindo aqui. É uma conversa sempre muito boa, porque né, você é um cara assim, super do bem e a gente sabe o tanto que você cuida dos seus pacientes, o carinho que você tem de estar operando até de sábado, aí, porque a agenda está tão lotada que está tendo que entrar até no sábado, né? Tem que operar, principalmente os pacientes de fora, gostam de vir no sábado também, a gente tem essa possibilidade em alguns sábados. Eu que agradeço o convite, a gente sempre trabalhou junto, já estamos há 7, 8 anos. Por aí, né? Eu lembro o dia que você falou para mim que você ia ser um dos exponenciais aí, na rinoplastia. A gente sempre teve esse objetivo e graças a Deus estamos alcançando. Foi muito trabalho também, né? Trabalho, dedicação, muito estudo. O médico nunca para de estudar, né? E a gente nunca faz nada sozinho, né? Tem que ter equipe, tem que ter o marketing, tem que ter um time, né? Tem que ter o time completo, senão a gente não chega. Muito legal. Vinícius, esquecemos de alguma coisa, Vinícius? Foi top, tudo certinho. Gravou o doutor nessa câmera aqui. Tá perfeito. Você vai ver como é que tá aqui para desligar. O doutor tá perfeito aqui. Pessoal, obrigado. Ó, peraí. Depois nós vamos deixar aqui embaixo o Instagram. @dr.cassiano_moretti. dr.cassiano_moretti. Acompanha lá, tem uns vídeos muito legais que o doutor tem feito, mostrando cirurgia, como é que é ali, você que tem curiosidade de ver ali o pré, né? Aquele Sim. ali um pouquinho pré do centro, um pouquinho do centro cirúrgico. Tem alguns narizes bacanas lá. Para você que tá aí pensando em mudar o seu nariz, eu acho que é uma excelente, digamos, uma excelente dica você acompanhar o Instagram do Dr. Cassiano. Legal? Obrigado, até a próxima. Obrigado. Mais um Cash que salva de alto nível.